Olá a todos, eu gostaria de agradecer a Depara pelo convite, de poder participar desse projeto tão legal de resenhar livros, de falar sobre livros que a gente leu, sobre direito e economia. Meu nome é Vinícius Klein, eu já fui presidente da Depara e agora esse é um projeto importante do nosso presidente atual, o professor Eduardo Tesseroli, e eu quero falar sobre um livro que é bem conhecido em termos de citação, não necessariamente lido, acho que tanto, mas bastante citado, que é o Economic Analysis of Law, do Richard Posner. Esse é um livro bem relevante para o direito de economia, e para entender um pouco a lógica do livro, a gente tem que pensar um pouco como o livro foi, quando o livro foi escrito. Ele foi escrito em 1972 e publicado a primeira edição em 1973. A gente teve 9 edições até agora, né? De 2014 é a última. A gente passou alguns períodos entre uma edição e outra de 6, 7 anos, alguns períodos mais curtos, mas o Posner sempre reeditou o livro no sentido de ampliar o livro. Se a gente pensar na primeira mudança, né, da primeira para a segunda edição, que já foi em 1977, na segunda edição ele já ampliou em termos de assuntos, né, e assim por diante. Como é que é a estrutura do Economic Analysis of Law? A estrutura dele é a estrutura de ter capítulo inicial, na verdade 2 capítulos iniciais explicando um pouco do contexto, das premissas da análise dele, e depois analisar todos os ramos do direito, ou quase todos os ramos do direito. E aqui tem uma estrutura de trabalhar a análise com direito, que é uma estrutura que vai ficar para até hoje, né? A ideia de você trabalhar o conceito econômico rapidamente, ou de uma forma bem geral, e depois aprofundar ele na aplicação em ramos do direito. Isso demonstra claramente que a análise econômica foi feita para, digamos, seduzir, convencer advogados, né? Ela foi feita para que os advogados entendessem como ela é relevante, porque se eu trabalho com índice, com conceitos jurídicos, essa tem que ser a minha ideia necessariamente. E essa foi a ideia do Posner, né? Essa foi a ideia do contexto lá de Chicago, né? Ele chegou em 1969 na Universidade de Chicago, e daí ele já participou do grupo que tinha Gary Becker, tinha o Aaron Director, tinha vários autores que depois ficaram clássicos, né? Ronald Coase e assim por diante. E esse contexto aí permitiu que ele escrevesse o livro. E aqui a gente pode comparar um pouco o Economic Analysis of Law com um disco de uma banda muito legal, um disco muito importante, que é o Dark Side of the Moon. Se alguém acha que é porque pelo lado negro das coisas, não é essa a ideia da minha comparação. A ideia é que a gente tem aqui uma obra completa, ampla, já quase que consolidada, de um movimento que já está no começo, né? A ideia do Dark Side of the Moon é que é um disco que já estava o Pink Floyd estava no começo da carreira e já fez sua obra-prima antes, né? Logo no seu início. Aqui um pouco é isso, né? O Economic Analysis of Law é um livro que é uma obra ampla, completa, muito relevante, que fica até hoje sendo reeditada. Já no início do movimento, a gente pensar em estar em 72, né? O movimento de direito e economia ganhou força muito mais claramente alguns anos depois, né? Mas ele já tinha o seu livro com todos os seus principais ferramentais e quase todas as explicações. E a expansão depois da publicação do Economic Analysis of Law do movimento de economia é muito grande. E por que será isso? Na verdade, eu acho que uma coisa importante, né, a gente tem que pensar é que o Economic Analysis of Law foi feito para mostrar a relevância da aplicação de algumas premissas da teoria econômica para entender ramos do direito. E nisso o livro teve muito sucesso, o livro teve muito resultado. Porque basicamente ele continua sendo a referência. Ele não é um manual de graduação quando a gente pensa hoje, talvez. Eu acho que o melhor manual não é o Cotriúlio, não é um manual necessariamente preocupado em ser didático, mas sim em demonstrar, em apresentar para o leitor que algumas premissas básicas de economia resolvem ou ajudam muita coisa em termos de direito. Ele tem sido reeditado e aí Posner usualmente não reedita para rebater crítica, mas sim para expandir, né? Ou, se a gente pensar da primeira para a segunda edição ou da primeira para a atual, o que ele fez foi aumentar o número de capítulos, aumentar alguns pontos, né? E como é que ele conseguiu, será no começo do movimento, produzir já uma obra mais completa?
Basicamente, ele tinha o contexto de conhecer todos os grandes fundadores, toda a lógica do movimento ali no ambiente de Chicago. E acho que o principal coautor do livro, que não existe, o livro é dele, mas que seria o cara que deu as ideias junto com ele, é o Gary Becker. Porque o Gary Becker foi quem fez a discussão de que a teoria econômica e a maneira da teoria econômica entender a conduta humana na escola de Chicago seria útil em várias decisões humanas, não apenas decisões de mercado, de investimento, aquelas típicas da economia. Né? E aí ele foi rápido, né? A gente vê pela carreira do Posner, ele escreve muitos livros, ele é muito rápido para escrever, ele conseguiu rapidamente transformar toda aquela discussão do contexto da escola de Chicago na década de 70, da formação de Direito e Economia, em um livro mais completo, que passou a ser adotado aí como uma grande bíblia de Direito e Economia. Ele, lógico, ele fez algumas modificações também de conteúdo, sempre tem a discussão do papel da eficiência, que ele mudou em termos de apresentação. Ele não costuma claramente dizer, mudei de opinião ou penso diferente agora. Ele fez algumas adaptações, algumas críticas, mas o foco dele nunca foi resolver críticas, enfim, expandir o livro, né? E por que eu acho que esse livro é uma leitura interessante? Primeiro que, ao fazer uma coisa de uma forma, algo nisso, o movimento que ele fez foi não aprofundar. Se você pensar assim, no livro, no começo tem alguns gráficos, uma ou outra forma, mas tem pouca matemática, quase nenhuma matemática, quase nenhuma formalização. Se a gente pensar em artigos de fronteira, hoje a economia talvez tenha muita fórmula, tenha bastante fórmula, nesse daqui não tem. Por quê? Porque ele pegou premissas centrais e aplicou vários ramos do direito. Uma das críticas que ele sofreu, e de certa forma esse livro sofre, é que ele trata de assuntos complexos em poucas páginas, ou ele pega ramos inteiros do direito e tenta explicar por que a teoria econômica é importante em poucas páginas. Mas vamos pensar que isso tem o seu lado bom, né? Ele não aprofunda discussões necessariamente em todos os ramos do direito que ele apresenta, mas por outro lado, ele consegue mostrar com um ou dois insights, um ou dois objetos, né, coisas mais pontuais, como aquela discussão de teoria econômica pode iluminar um ponto. E aqui o uso que eu faço do livro, o uso que eu até recomendo, digamos assim, é usar o Economic Analysis of Law como um ponto de partida mesmo, né? Então eu quero pensar o que a análise econômica trabalha em termos de direito de processo civil. Então eu vou lá, vejo o capítulo do Posner, e depois eu vou para uma série de outros artigos mais complexos, mais aprofundados, talvez sejam mais difíceis de entender, mas o insight básico está aqui às vezes, né? Ou o começo, pelo menos, o insight sempre está aqui. Por mais que não fique tão claro todo o argumento, uma parte do argumento sempre está aqui. Então esse é um excelente ponto de partida para qualquer pesquisa de direito de economia, começar pelo Economic Analysis of Law, porque ele vai trazer essa ideia de aplicação mais direta do argumento econômico. É lógico, a gente pode debater os pontos de argumento econômico que ele usa no começo, e tem várias outras linhas de direito e economia que fazem isso e procuram aplicar isso de outra forma, mas ele faz isso na linha da Escola de Chicago, ele faz isso muito bem. Ele colocou poucas ideias teóricas centrais e aplicou elas de forma ampla e convincente para muita gente. Tanto é que, se a gente for pensar, o Economic of Law é responsável por muita gente trabalhar com direito e economia, e já já foi seguido por muitos autores. Apesar de inúmeras críticas, e ele também tem essa característica de não trabalhar com críticas nas edições, mas sim expandir. Ele acaba incorporando artigos novos e coisas novas, então sempre é um bom ponto de partida para pesquisa. Esse é o meu principal uso que eu recomendo assim, no Analysis of Law, começar pesquisas de direito e economia nele e aí avançar para artigos mais recentes, coisas assim. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e obrigado pelo tempo de vocês.